E se eu te falar que quanto menos você fizer a gestão de um projeto, mais rápido e com mais qualidade, vamos dizer assim, ele vai rodar, ele vai funcionar. Fala se esse não seria o sonho para quem não gosta de burocracia, para quem não gosta de ficar em cima dos outros, né, durante um projeto, para quem não gosta de ficar sempre olhando para as datas, olhando para a timeline, para quem não gosta de ficar sempre reorganizando tarefas. Pois é, eu sei que isso é um saco, porque eu presto consultoria para empresas, né, de gestão, organização e eficiência para pequenas empresas, e eu também odeio burocracia, assim como você, provavelmente, por isso que você está aqui nesse vídeo, mas a parte boa disso é que a gestão não precisa ser chata, é isso que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo. Tem algumas coisas que a gente pode fazer para gestão de projetos, gestão de pessoas, não ficar um negócio maçante, não ficar um negócio burocrático, só esse negócio de você ter planejamento e ter que ficar em cima das pessoas, tudo isso que eu falei no começo do vídeo, né? Dá para você transformar a gestão de projetos em uma coisa legal. Eu ainda vou te recomendar algumas ferramentas que você pode usar para tirar uma boa parte das costas aí, das suas costas e das costas das pessoas que estão também vinculadas com os projetos, e também te mostrar como que você pode automatizar os processos mais chatos aí que tem na sua empresa, na operação, né, do dia a dia, para você também conseguir deixar os sistemas, né, as ferramentas fazerem a parte chata e as pessoas fazerem a parte legal da empresa, né, que essa é a ideia, e é para isso que a IA também tá aí, né, as ferramentas estão aí para isso. Então quem não usa essas ferramentas, essas soluções que tem no mercado, já tá vacilando há um bom tempo. Então eu vou te mostrar aqui nesse vídeo como que você pode deixar essa gestão de projetos muito mais legal, fechou? Então vamos embora. Beleza, a primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui e jogar essa carta na mesa é que gestão não é burocracia, na verdade ela é liberdade, e quem não gosta de gestão é justamente porque vê ela como burocracia, vê ela como documentos, separar os dados mais importantes para fazer um projeto e ficar escrevendo o dia inteiro coisas e tarefas e nomes de não sei o que. A palavra gestão já por si só, uma galera aí já acha um negócio chato, já acha um negócio, insuportável, mas cara, não é isso. E burocracia também é um saco mesmo e, ninguém gosta disso, né? Vamos falar a verdade. Mas se você faz uma gestão bem feita, uma gestão de verdade, se você entende qual que é o objetivo, né, da gestão, primeiramente, e saber como que você pode fazer a gestão certa para cada tipo de negócio, para cada tipo de projeto, aí você transforma a gestão de burocracia em uma coisa legal, uma coisa atrativa, uma coisa que vai realmente fazer as coisas rodarem ali, sem você nem perceber que ela tá funcionando, né? Então, quem odeia a gestão, né, outra coisa, quem odeia a gestão tem que ser o primeiro a automatizar ela, porque você não vai mais ver ela. Por quê que você não vai mais ver? Porque boa gestão é igual design ou tecnologia, ela é invisível. Você já trabalhou numa empresa, ou você já, trabalhou num projeto, alguma coisa assim com outras pessoas, e você sentiu que, cara, as coisas simplesmente funcionavam, assim, as coisas são processos fluidos, né, as coisas acontecem, não tem tantos gargalos ali para funcionar, né, a operação geral, os processos. Por exemplo, uma boa gestão, né, que funciona você vai fabricar um carro, e aí cada peça que as máquinas, né, hoje em dia é tudo por máquina, por robô, então todas as peças que os robôs eles fabricam, eles passam essa peça para outro robô, o outro robô já pega automaticamente, sem economizando tempo, né, sem perder tempo, sem perder recursos, sem ter que colocar uma pessoa no meio, sem travar, sem nada, sem reclamar, e pega a peça, passa pro outro, pega o motor, passa para outra máquina, aí pega o escapamento, aí coloca lá, aí vai, sabe, montando assim igual um Lego, só que as coisas elas vão acontecendo. Então tem o fluxo ali, tem a esteira, as peças vão passando ali na esteira, cada robô vai pegando as peças e tal e vai jogando. Então assim, é um processo muito bem organizado, né, muito bem feito, e essa é uma gestão que é invisível. Você, olha para aquilo ali e você vê, não tô vendo gestão aqui, não tá tendo que ter uma gestão, certo? Não tem uma gestão nenhuma. Alguém chegou ali, alguém idealizou aquele processo, aquela esteira de processos ali, de coisas que precisavam acontecer, e simplesmente acontece. Simplesmente acontece porque as máquinas não tem pausa, não precisa de pausa, não precisa fazer nada, não precisa corrigir nada, não reclama, não fica conversando com o outro, com a outra pessoa que tá do lado. Então, assim, simplesmente acontece. Então, essa é uma gestão
um exemplo de gestão invisível, né? E claro que é muito mais difícil a gente conseguir aplicar uma gestão invisível, uma gestão boa de verdade com pessoas, né? Porque, porra, existem muitas vertentes, né? Mas é possível de você chegar, assim, num nível legal de gestão. Então eu separei aqui algumas coisinhas pra gente chegar nesse nível. Primeira coisa, para de fazer gestão igual na Idade da Pedra. Ou seja, você usa papel, você usa post-it, você faz na mão as coisas, você usa o WhatsApp para mandar tarefa para os seus colaboradores aí, pro pessoal. Você, cara, você usa, sei lá, o Google Tarefas para escrever as coisas. Usa as coisas que funcionam, né? Usa uma estrutura já validada, que é sucesso. Então, se você usar as coisas que já funcionam, ferramentas que já funcionam, cara, é difícil de dar errado, né? Porque as coisas elas já foram validadas, as ferramentas elas estão toda hora se melhorando, né? As empresas precisam melhorar as ferramentas que elas usam para que chegue mais usuários e para gerar cada vez mais indicação dos usuários que gostam da ferramenta. Então, usa as ferramentas que funcionam, usa processos, tipo de processo que funcionam também. Não tenta inventar a roda, fazer coisa diferente, usar recursos que, assim, ninguém mais usa há 50 anos. Então, não tenta dar uma de blockbuster aí, né? De lojas de locadora que tentaram sobreviver à era da Netflix, não deu certo. Então, se você tentar... E, cara, isso aí começa na gestão, tá? Se você tenta fazer coisas que claramente não dão certo mais, que não são validadas, com uma gestão ruim, a sua empresa pode falir, né? Pode ser destruída ali internamente, pode implodir por conta de gestão, né? Muita gente não sabe disso. Então, assim, é uma bola de neve que você pode criar aí por uma gestão ruim. Muita gente não percebe. Então, usa o que dá certo, usa o que já é validado e, principalmente, também foca em tirar as informações da sua cabeça se não quiser enlouquecer. Cara, isso aqui tá acontecendo, inclusive acontece muito comigo nesse negócio. Eu falando aqui parece, nossa, eu sou o perfeitinho, né? Mas, cara, tem dia que eu não consigo dormir porque tem muita coisa na minha cabeça, porque tem projetos novos que eu quero fazer, eu tô inspirado de fazer alguma outra coisa, eu não consegui terminar de fazer alguma coisa no dia, e aí eu vou dormir pensando naquilo e fica na minha cabeça esse negócio. Às vezes eu até acordo no meio da noite com várias ideias borbulhando assim, e eu, cara, preciso tirar essas coisas da minha cabeça, né? E às vezes eu acordo, gravo um áudio assim no WhatsApp ou no Telegram, mando lá só pra lembrar e tal, ou então eu escrevo alguma coisa, ou desenho também, né? Teve um dia que eu acordei tipo 4 da manhã, 3 da manhã, 5 da manhã com ideia de um logotipo de um projeto que eu tava pensando. Aí eu tive que acordar, aí eu abri o Apple Notes lá, o aplicativo de notas da Apple, e comecei a tipo desenhar um logotipo na cama. Não conseguia nem abrir o olho e tava desenhando um logotipo na cama, tá ligado? Então, assim, tirar as coisas da sua cabeça é fundamental, e eu percebo que é uma coisa que gestores, no geral, dificilmente conseguem fazer, porque o gestor, principalmente o gestor que tá imerso em vários projetos diferentes, né? Se você tá com um projeto, fazendo um projeto e tá rodando ali, né? Tá fazendo um projeto com várias pessoas e tal, beleza até, mas, cara, gestor que tá trabalhando em vários projetos diferentes e precisa pensar em várias estruturas diferentes para conseguir deixar o negócio, manter o negócio rodando ali, então, se você é responsável por várias pessoas também, né? E as datas, os prazos, e trabalhar com prazo também é foda, porque dá aquela ansiedade, né? Então, não é fácil, mas você precisa focar e tentar ao máximo tirar as coisas da cabeça, assim. Pensou numa ideia, deu um estralo aqui, deu um gatilho de alguma coisa que você precisa fazer, que você lembrou de fazer, mesmo que seja para daqui um mês, cara, guarda isso, porque o seu cérebro ele vai ficar te martelando para você guardar isso, tirar da cabeça, tirar do cérebro, porque a nossa memória não é ilimitada, né? Se nem a memória das IAs, da inteligência artificial, que os caras conseguem colocar um armazenamento surreal, né? Que a gente não consegue nem imaginar de quantas fontes, de quanto conteúdo a IA consegue ter guardado. Imagina o nosso cérebro, que tá cada vez mais definindo, né? Por, enfim, padrão de hábito e tudo mais. A gente já não entra no tema do vídeo, mas guarda as coisas, né? Então, usa um aplicativo também para você guardar. Usa um aplicativo de notas, Apple Notes, WhatsApp, qualquer coisa. Aqui você pode fazer igual na Idade da Pedra. Se você quiser pegar um papel, escrever no papel, beleza. Agora, a gestão, você precisa usar ferramentas boas e ferramentas que vão aguentar a escala da empresa e parar de fazer com post-it. Cada coisa tem o seu lugar aí. Terceira coisa, foca na facilidade e simplicidade sempre. Isso aqui também é essencial, né? Não preciso nem falar direito, porque, cara, muitas empresas começam e entendem a gestão como uma coisa difícil, como uma coisa burocrática, como a gente já falou, como uma coisa que não é para ser algo natural. Então, as empresas elas começam sei lá, já vai contratando gente, já vai criando os processos, e já vai não sei o que, automatizando, aí contrata a ferramenta, aí
cria tudo ali do zero, tenta fazer um sistema do zero, contrata alguém para desenvolver um sistema na prática e tal. E, cara, foca no simples. O que você precisa fazer hoje? Qual que é o processo mais importante da empresa hoje? Geralmente tem a ver com vendas, né? Com comercial, com vendas. Então, bota isso no papel, escreve isso. Às vezes pede para IA organizar isso melhor, esse processo, né? E depois você pega, tá, o que eu preciso para esse processo funcionar? Eu preciso desse documento, preciso criar isso aqui. Cria as pastas num sistema, num aplicativo, no computador, bota no Google Drive, cria essas pastas, coloca os documentos, coloca os modelos de documento que você vai usar. Começa aos poucos, começa com um projeto de cada vez e simplifica o processo inteiro. E começa desse jeito, né? Não começa achando que você vai fazer tudo ao mesmo tempo. E também deixa só o que é prioridade ao seu alcance e esconde o que não é. Então, outra coisa, né, que muita gente faz tenho 1 milhão de processos no dia a dia, tenho vários departamentos e preciso manter a gestão deles todos ao mesmo tempo. Então, eu vou juntar todos eles num sistema só, numa ferramenta só, e eu vou tentar visualizar tudo ao mesmo tempo. Aí a gente vai voltar naquela parte do você vai enlouquecer, você vai ficar maluco, você vai explodir, você vai implodir. Então, qual que é a ideia de você deixar só a prioridade ao seu alcance, né? Geralmente, o que eu faço nos sistemas que eu crio para os clientes, né? Eu deixo sempre as primeiras sessões, né, dos sistemas, eu deixo para as coisas que são mais importantes, para as coisas que têm mais prioridade. Então, tarefas vencidas ou atrasadas, ou que já estão quase aí chegando, né? Faturas também que estão quase chegando ou que já estão vencidas. Reuniões também importantes com a equipe que estão chegando. Então, assim, você cria uma visualização ali que vai só focar no que você precisa ver na hora. E aí você esconde o que não é tão importante na hora. Então, você esconder, no caso, o que eu falo, né? Não é você, nunca deixar nos arquivados, né? Ou deixar na lixeira do sistema. É você só deixar mais para baixo. Então, o que eu faço, né? Vou te mostrar como que eu faço geralmente nos sistemas. Então, aqui é um sistema completo e centralizado que eu implemento nas empresas, né? Que eu também vendo de forma avulsa. E aí, aqui eu tenho o quê? Eu tenho a parte de importantes. Então, primeiro no sistema em si, eu tenho os botões aqui de cadastro. Então, isso aqui também é muito importante, porque a pessoa já vai entrar ali, já vai saber o que precisa cadastrar. Aqui tem os dashboards, todos os dashboards. E aqui embaixo eu tenho os importantes, que eu vou focar justamente no que eu falei, né? Então, faturas vencidas, as tarefas e as reuniões. Basicamente isso. Isso é o que é de mais importante em qualquer tipo de empresa que você for trabalhar, né? Então, eu tô falando aqui de projetos, mas, cara, isso aqui é o padrão, assim. Então, você precisa manter as coisas mais importantes em cima e embaixo você esconde. Então, qual que é o meu que eu tô falando por esconder, né? Aqui eu tenho, o fluxo de caixa inteiro. Eu preciso ver o fluxo de caixa inteiro da empresa toda hora? Não preciso. Então, eu posso só deixar ele aqui embaixo, tá embaixo de projeto. Aqui eu tenho o fluxo de caixa completo, aqui eu tenho a conta principal, conta corrente da empresa, aqui eu tenho os leads, eu preciso ver o CRM inteiro da empresa toda hora que eu entrar no sistema? Não preciso, mas ele tá aqui, então ele tá um pouco mais escondido. Aqui eu tenho o calendário master, que é o calendário que vai mostrar todos os tipos de elementos, de recursos que tem a ver com data. Eu preciso ver isso aqui lá em cima, aqui em cima? Não preciso ver, eu preciso ver só o mais importante. Então é isso, foca no que é mais importante e esconde, entre aspas, o que não é tão importante. E dá uma enxugada nas decisões do dia a dia, facilita para o seu próprio cérebro. Isso aqui também é outra questão de você ter que tomar decisões toda hora, né? Então, para cada decisão nova que você toma todo dia ou que você precisa tomar, o seu cérebro ele precisa usar uma energia bônus, assim, é uma coisa que ele não precisaria fazer toda hora e você nem deve fazer toda hora também, usar uma energia absurda para tomar decisões. Então, o que quer dizer, né, essas tomadas de decisão aí do dia a dia? Por exemplo, você tem, sei lá, tem muito a ver com hábito, né? Muito a ver com rotina. Então, se você consegue criar rotinas ali, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, né, dentro da empresa, você vai justamente fazer isso aqui de um jeito assim absurdo, porque as rotinas, os hábitos, eles servem justamente para você economizar energia do seu cérebro e você precisar de menos energia no dia a dia e você conseguir disposição, né, também, você ter mais disposição durante o dia inteiro. Então, o que você faz, né? Você precisa realmente pensar onde que você vai salvar um documento, você precisa realmente pensar onde que você vai guardar alguma informação, você precisa realmente pensar onde que você vai escrever uma tarefa que você precisa fazer amanhã ou depois de amanhã, você precisa tomar essa decisão realmente. Você não pode simplesmente definir um aplicativo ou um lugar que você salva as coisas específicas do seu dia a dia. Você não pode simplesmente juntar tudo numa coisa só. E aí que eu entro na próxima parte, na próxima fase aqui, que é centralize o máximo de coisas possível num lugar só. O que é você centralizar o máximo de coisas possível, né? Cara, tem empresa que, assim, que eu já dei consultoria, né? Que eu já desenvolvi ali sistemas para fazer a gestão. A pessoa simplesmente salva
qualquer coisa em qualquer lugar. O que tiver mais fácil, o que tiver mais perto, ela salva. E isso parece prático, né? Parece uma coisa que assim, o OneDrive mandou uma notificação aqui, eu preciso salvar um arquivo agora, preciso salvar um contrato importante, uma proposta importante que eu mandei para um cliente, então eu vou deixar lá no OneDrive. Então eu vou deixar lá, surgiu o pop-up no meu computador, então eu vou salvar no OneDrive mesmo e se lasque. Cara, para você esquecer onde que você colocou isso aí, porque o OneDrive simplesmente surgiu na sua cara e você não quis pensar um pouquinho e lembrar onde que você pode salvar realmente as coisas, onde que você pode centralizar as coisas, que você deveria centralizar o máximo de coisas possível num lugar só, a chance de você perder isso e ficar um belo de um tempo procurando depois esse documento aí, esse contrato, essa proposta que você salvou no OneDrive, que ninguém usa essa bomba aí, irmão, facilita. Escolhe um lugar só, escolhe um lugar para você salvar tudo, colocar tudo. Gosta do Google Drive? Salva no Drive. Gosta do Notion? Salva no Notion. Gosta do ClickUp, do Monday, do Asana, se tiver como salvar, salva nesse lugar, cara. O grande problema das empresas que começam a pensar em soluções, começam a pensar em ter mais resultado, em guardar as coisas e, enfim, começa a escalar de fato, é que elas começam a perder também o controle das coisas, né? O controle dos processos. Então, isso também é processo, né? Apesar de ser um processo mais simples de você saber onde salvar documentos, não deixa de ser um processo, porque você vai receber o documento, você vai clicar em salvar e exportar ali, você vai escolher a pasta específica para salvar e você vai ter um tipo de sisteminha de backup, vamos dizer assim, né? Então você vai ter que salvar isso aí para você não perder. Então ou você deixa na nuvem ou você deixa no armazenamento interno do seu computador, qualquer coisa, do celular. E aí você pode ter um tipo de processo que, depois de 90 dias, depois de 60 dias, 30 dias, você vai entrar ali, revisar, ver se ainda é importante. Se não for importante, se não for atual, você joga numa outra pasta de arquivados ou de antigos. É isso que eu faço, inclusive, né? Para não deixar tudo junto na mesma coisa ali, porque senão fica muita coisa junta. E aí você criou um processo que você vai conseguir justamente documentar isso e qualquer pessoa vai poder usar. Então, essa é a ideia. E se você tiver isso centralizado, se você conseguir centralizar tudo, cara, muito mais fácil de você fazer isso, né? Então, qual que é a minha ideia, né? Qual que é a minha dica? Crie um centro de comando da sua empresa. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ter um sisteminha como esse aqui, ó. Então, nesse sistema aqui, você pode ver que eu tenho 6 dashboards. Esses 6 dashboards aqui, essas 6 imagenzinhas, não é só uma imagem bonitinha. Dentro de cada dashboard desse, eu tenho uma outra tela que ele vai centralizar outras coisas. Então, aqui, ó, a página inicial do sistema, ela vai centralizar tudo, né? Tudo que eu acho que é interessante para o gestor ali ter na página inicial, que é justamente cada seção dessa aqui falar sobre uma coisa. Vou até colocar o relatório aqui, ó, para você ver que tem o relatório completo aqui, porque é um sistema geral, completo e centralizado. Ele vai trazer um monte de dados aqui, ó, um monte de informações importantes para o gestor saber da empresa, dados de comercial, financeiro, marketing, ó, margem de lucro, taxa de conversão, ticket médio, enfim, um monte de coisa que ele vai fazendo automaticamente esses cálculos, né? Então você não precisa fazer nada. E aí tem a parte do operacional, então tarefas, notas e projetos. Tem a parte do financeiro, então contas e cartões. Aqui tem os cartões, ó, você consegue criar aí as faturas, cartão de crédito, tudo mais. Aqui o fluxo de caixa, receita e despesa. Aqui embaixo já tem a parte do comercial, então tem todo o CRM aqui, CRM, funil de vendas, tem a tabelinha, os clientes ativos também da empresa. Aqui tem os objetivos, né? Uma parte um pouco de planejamento. E aqui embaixo tem a parte também operacional, vamos dizer assim, mais de prazos, né? Então todos os tipos de prazos estão aqui. Então aqui eu consegui centralizar o máximo de coisas possível sem deixar tanta coisa assim, né? Sem deixar sobrecarregado. E aí em cada dashboard desse aqui eu também vou ter uma outra centralização que é justamente sobre a área específica, né? Sobre o departamento específico. Então aqui eu tenho o CRM, gestão comercial. Aqui eu vou ter os contatos novos aqui em cima, as tarefas do comercial, a visão geral do comercial também. Eu vou colocar o ano aqui, ó. Aí já traz todos os dados específicos pro comercial para eu conseguir centralizar isso, focar a minha cabeça só para isso. Então leads novos, clientes novos, investimento em marketing, custo de aquisição, ticket médio, taxa de conversão. Aqui embaixo o funilzinho de vendas, ó, follow-ups, ó, contatos, interações, ações positivas, negativas. Então tudo isso aqui. Aqui embaixo tem a lista de clientes total, lista de leads também, ó, contatos, todos os contatos. Então assim, cada dashboard desse também é um outro tipo de centralização, né? Você pode ver que eu só abri a gestão comercial, mas tem todos esses aqui que dentro de cada página tem vários dados específicos, várias informações, vários tipos de cadastro específico para você conseguir tirar o máximo de proveito possível daquele dashboard. Então, esse seria um exemplo de centro de comando da sua empresa. Se você tem interesse nesse sistema aqui, primeiro link na descrição, você já consegue saber tudo sobre ele, fechou? E aí, claro, né, para fechar essa parte da centralização, se tá tudo no lugar só, você nunca mais vai se perguntar
onde tá aquela bendita daquela proposta. Então, cara, quem que nunca passou por isso de salvar, de mandar de contrato assinado para cliente e depois perder esse contrato? Não lembrar, tipo, o nome que colocou no contrato para tentar pesquisar no Drive, tentar pesquisar nos documentos do computador, na área de trabalho, tipo, perde completamente, assim. Eu também já perdi na época que eu usava só o Drive para fazer isso e é muito fácil perder, cara. Não tenta achar que o seu cérebro ele vai sempre lembrar das coisas. Só porque você acabou de criar a porra do documento e mandou pro cliente, você não vai lembrar daqui a 2 meses, 1 mês. Já passou já. Às vezes até já acabou o projeto com o cliente, você já passou todo o processo e você simplesmente vai esquecer que você fez o que você fez com o cliente e assim, a proposta vai sumir também. Você quer lembrar, você quer reabrir aquela proposta para você ver o que você escreveu ali ou então para conseguir usar como modelo e você perde o negócio porque você não salvou. Então, se você deixar tudo num lugar só, você consegue resolver esse problema de perder as coisas. É por isso que você tem uma gaveta só para cueca, é por isso que você tem uma gaveta só para calcinha, é por isso que você tem uma gaveta só para camiseta, só para bermuda, só para calça. Você não coloca as suas calças na gaveta dos utensílios, na gaveta dos itens. Você não coloca a sua calça no armário da cozinha, entendeu? Cada coisa tem um lugar e se você achar um lugar só para cada coisa, né? Porque no digital nada é físico, né? Então, porra, você pode colocar um garfo junto com um mouse, certo? Pode fazer isso no digital. Por quê? Porque as coisas elas não precisam ter uma organização tão boa, né? Inclusive você, para agilizar o tempo de você cadastrar as coisas e salvar as coisas, você pode criar um processinho também, né? Foi um processo, mas enfim, é só uma tarefa que você vai poder fazer, um lembrete para você fazer alguma coisa, que é basicamente você, cara, escolhe uma pasta do seu computador para você jogar tudo. Joga tudo ali, ó. Então escolhe, por exemplo, essa pasta aqui é só para imagem, essa pasta aqui é só para vídeo, essa pasta aqui é só para documento. E depois você cria um lembretezinho para você pegar, tipo, um dia no final de semana e você abrir as pastas do seu computador e ir jogando as coisas que estão no lugar errado, né? Então, sei lá, essa pasta aqui, essa imagem tá nos downloads, mas as imagens eu sei que tem que ficar na pasta de imagens. E dentro da pasta de imagens tem só as imagens que eu uso de marketing. Dentro da pasta de imagens tem só as imagens de foto de perfil que eu uso na empresa. Enfim, aí você vai, né, organizando isso. Então, não tem como você deixar a gestão fazer ela sozinha por si só, né? Hoje em dia até tem como com inteligência artificial, né? Tem muitas IAs que conseguem fazer essa organização das suas pastas, inclusive, né? Que é o exemplo que eu tô dando muito aqui. Hoje em dia a IA consegue fazer isso, tá? Então, bem-vindo aí ao futuro, se você não fizer isso aqui. Inclusive isso aqui, ó, de você criar um centro de comando da sua empresa é também muito útil para IA, tá? Para você usar IA. Porque se você tem um centro de comando como este aqui, que é o Super, o meu sistema, que o link tá na descrição, você consegue simplesmente falar assim, ó, inteligência artificial, cloud, ChatGPT, Gemini, entre aqui nas minhas faturas vencidas, entre aqui nas minhas tarefas, reorganize elas com base em prioridade, com base nos projetos, com base nos responsáveis e faça a organização das datas de cada uma delas com base nas datas de prazo de cada projeto. Pronto, ela vai chegar aqui, ela vai fazer isso, ela vai mudar tudo isso aqui, ela vai fazer a gestão das datas, dos prazos, das prioridades e tudo mais, ela vai fazer tudo isso para você. Então você não precisa nem pensar em fazer isso aqui. Mas você precisa de um centro de comando da sua empresa, que é justamente o que eu estou te mostrando aqui. Então, se você tiver isso aqui, meio caminho andado já, você já está muito na frente de todo mundo, porque todo mundo usa várias ferramentas para fazer a gestão da empresa. E não é o ideal, a gente sabe disso. Então, se você conseguir escolher uma ferramenta só e ir fundo nela, se aprofundar nela e realmente criar um sistema que vai entregar tudo que a sua empresa precisa na prática, na operação do dia a dia, você já sai ganhando muito aí e vai conseguir fazer uma gestão muito, muito mais forte, mais poderosa. Quinta e última coisa aqui, ó, você provavelmente só dê a gestão porque faz muita coisa repetitiva. Então a gente volta naquela parte dos processos, né? Cara, você precisa documentar os processos da sua empresa. E também você pode hoje automatizar muita coisa que você faz repetitivo com automação, com ferramentas, com IA. Então, se você tem esse interesse em saber como que você consegue automatizar as coisas que você faz no dia a dia, se você sente que você tá muito na operação e quer, ter um alívio, conseguir dormir direito sem pensar em projetos, sem pensar em tarefas, sem pensar tanto no seu negócio no geral, né? Conseguir dormir, relaxar de fato. Link aqui embaixo na descrição para você vir falar comigo, porque eu sou especialista nisso. Eu dou consultoria de gestão e organização e eficiência para pequenas empresas, então eu consigo olhar para a sua operação hoje, para o que você está fazendo hoje, porque está acontecendo na sua empresa hoje e saber como que você pode automatizar, como que você pode criar um sistema de gestão
gestão, não só um sistema de Notion, um sistema no ClickUp, um sistema em qualquer outro lugar, mas um ecossistema que vai funcionar ao longo do tempo e vai aguentar a escala da sua empresa. Então a gente consegue fazer isso juntos. Então, link aqui embaixo na descrição para você conseguir tirar essa carga repetitiva aí das suas costas e trabalhar no que você gosta. E padroniza e automatiza tudo que for possível. Então, você precisa automatizar tudo que for chato. Você precisa deixar os processos mais legais, mais atraentes, mais atrativos. Então, hoje em dia, por exemplo, eu tenho a questão de conteúdo, que eu preciso criar conteúdo para gerar clientes pro meu negócio. É o que eu estou fazendo aqui agora. Só que criar conteúdo é difícil. Criar conteúdo, às vezes, é maçante. Criar conteúdo é um negócio que, assim, não é do dia para noite que a gente vai aprender. Eu já crio conteúdo há 5, 6 anos e mesmo assim continua difícil, porque não é um negócio, realmente não é para ser fácil, né? É para ser um negócio consistente, é pra gente seguir sempre na linha, pra gente sempre estar atualizados, né? O criador de conteúdo de negócios, né? O creator que a gente fala, que cria conteúdo para vender serviços, para vender produtos, ele precisa sempre estar atualizado das tendências, do que está acontecendo, que também não é uma tarefa fácil, né? Porque a gente precisa sempre estar estudando, se aprimorando, aprofundando nas coisas. Então, o que eu fiz, né, para resolver isso? Eu criei algumas tarefas, né, algumas IAs, alguns agentes de IA que vão me trazer basicamente, sei lá, notícias ou atualizações do mercado que eu quero saber, então sobre YouTube, Instagram, Notion, as ferramentas que eu uso no dia a dia. Então ele vai me trazer sempre as atualizações mais recentes daquelas ferramentas, né, daquelas plataformas que eu trabalho, que eu uso para trabalhar. Só que você pode fazer isso com qualquer tipo de tema, né? Então, você usou o Google Trends já? O Google Trends, ele meio que antecipa tendências no geral, né? Ele consegue te mostrar quais são as tendências do momento e você consegue ver as palavras-chave que estão mais em alta, que as pessoas estão mais pesquisando. Então, geralmente é futebol, né? Então não é muito útil, para falar a verdade, mas você consegue saber. Então, é a mesma coisa. Você basicamente consegue sair na frente dos seus concorrentes que não estão fazendo isso. Então, você automatiza essa questão. Outra coisa, eu preciso mandar propostas para clientes. Eu sei que eu tenho um padrãozinho de proposta, então por que eu vou ficar sempre criando a mesma proposta com textos totalmente diferentes e modelos diferentes e colocando os títulos específicos de clientes e realmente toda hora mudando esses textos das propostas? Por que eu não simplesmente crio um modelo e eu consigo criar uma estrutura de texto ali? Eu consigo pedir para uma IA me ajudar com base no que eu sei de contexto do meu cliente, do meu lead, para eu conseguir montar uma proposta que seja personalizada ao mesmo tempo que é natural, com uma comunicação natural, porque eu também crio uma automação para a IA entender como que eu falo e tudo mais, aí eu vou só fazendo as revisões. Por que eu não faço isso, entendeu? Então, assim, hoje a gente tem muitas possibilidades de automatizar as coisas, então você precisa entender quais são, primeiro, os processos que são mais repetitivos e mais chatos e mais recorrentes da sua empresa, que são vinculados com algum sistema, com alguma ferramenta específica, porque se eles são vinculados com algum sistema, é porque eles conseguem ser automatizados, porque os sistemas, as ferramentas hoje em dia, elas têm API, né? Elas têm as chaves de API, você não sabe o que é, não precisa saber também, mas é basicamente você conseguir conectar uma ferramenta com outra e conseguir criar uma automação numa ferramenta que vai usar alguma coisa dessa ferramenta e você vai juntar as coisas e vai criar um ecossistema que vai se autoalimentando. Então, assim, é muita coisa, cara, que você pode fazer, e se você não tem ideia de como fazer isso, de novo, link na descrição. Vem falar comigo que a gente vai conseguir tirar esses projetos aí do papel e vai conseguir automatizar boa parte da sua operação aí do dia a dia. Outra coisa, né, última coisa, que deixa as ferramentas certas fazerem o trabalho chato para você. Então, é o que eu tô falando até agora. Eu tô não só te dando a parte técnica, teórica e chata, né, que é a parte de você entender a gestão, de você tirar essa carga burocrática da gestão. Eu também tô te dando exemplos de como que você pode usar ferramentas para fazer isso. Então, eu tô aqui com o Super, ó. Eu tenho o Super, mas eu também tenho outros sistemas, outros templates aqui que são grátis, né? Então, esses templates aqui, eles estão na minha loja de templates, que você também pode acessar, você pode abrir a loja aqui embaixo na descrição. Você vai abrir e vai ter alguma coisa do tipo aqui, ó. Então, ó, já aproveita o QR Code aqui na tela, já passa esse QR Code aqui, você vai abrir a loja e vai estar assim, ó. Você vai ver vários templates aqui na loja. Aqui, claro que eu tô no layout de telefone, de celular, mas você vai abrir a loja e vai ter vários templates, que são justamente esses aqui de cima. Todos são grátis, né? Então, tem alguns aqui dessa lista que eu não deixei, né? Que eu não deixei implementado, que eu não deixei acessível, mas você pode abrir simplesmente a loja e ver quais fazem sentido para você. Todos são grátis. O Super em si, por ser um sistema muito mais completo, muito mais robusto, que vai centralizar realmente toda a operação da sua empresa aqui dentro. Óbvio que ele é pago, só que é por um preço assim absurdo de bom, então preço realmente simbólico. Então você também pode entrar aqui embaixo o link da descrição para você ter ideia de como que esse sistema aqui pode te ajudar. Então aqui eu só tô te mostrando a casca da casca, mas você pode entrar na página dele que você vai saber tudo sobre ele. Então é isso. Esse
é o vídeo, é assim que você vai transformar a gestão da sua empresa, a gestão aí dos seus projetos em uma coisa legal, sem focar tanto na burocracia, focando mais nas partes que são boas realmente e deixando as pessoas trabalharem no que elas gostam enquanto você faz uma gestão invisível da empresa. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aqui embaixo para saber que eu posso fazer mais como esse aqui. Se você curtiu de verdade, né? Se você der like, você vai mostrar para o YouTube que você quer ver mais vídeos como esse aqui. Então, não só do meu canal, mas vídeos no geral sobre gestão, sobre produtividade, eficiência. Então, dá um like que é bem útil para você falar para o algoritmo o tipo de vídeo que você quer. E também se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo, né? Nenhum próximo vídeo aí, que tenho certeza que vão ser bem úteis para você. Se você curtiu esse aqui, você vai curtir os próximos. E é isso. Lembra que estão todos os links na descrição do que você tiver interesse em fazer agora, o próximo passo, né? Para você conseguir transformar a gestão da sua empresa. E é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.